Hoje, nosso convidado é Dejair Batista de Paula. Vamos conversar sobre o tema Amor a Deus. No Momento Espírita, teremos a mensagem Em que Deus eu creio. Deus é o princípio fundamental para a doutrina espírita. Na primeira questão de O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, Allan Kardec propôs uma questão aos espíritos sobre a divindade, de forma lógica, que é Deus. Observemos que não perguntou quem é Deus, que daria um sentido de personificação, uma ideia antropomórfica, mas buscou a essência, questionando que é Deus. Ao que os espíritos sabiamente responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Leocádio Correia oportunamente afirmou: não há vida, realidade, inteligência, senão pela vontade de Deus. Dejair Batista de Paula é nosso convidado para falarmos sobre Deus, sobre o amor de Deus depois do Momento Espírita. Quando se pergunta a uma pessoa se ela crê em Deus, a resposta, com raras exceções, é afirmativa. Sim, ela crê em Deus. Estranhamente, embora o expressivo número de pessoas que dizem crer em Deus, é igualmente expressivo o número dos desencantados, depressivos, desesperados. Como se pode explicar que, crendo em Deus, Pai amoroso e bom, que tudo vê, tudo sabe, tudo faz, a pessoa possa cair no poço da desesperança? Talvez a resposta esteja na forma como cremos em Deus ou somos levados a crer. Albert Einstein, certa vez em Nova York, num diálogo com o rabino Goldstein, foi indagado se acreditava em Deus. Ele respondeu: tenho a origem judaica arraigada em meu interior. Acredito no Deus de Spinoza, que revela a harmonia em tudo que existe. Não acredito, porém, que Deus se preocupe pela sorte das ações cometidas pelos homens. Por causa desta declaração, muitas polêmicas foram geradas entre Albert, físicos e religiosos. Muitos se apegaram à sua declaração para desenvolver protestos sobre as suas teorias. Religiosos se manifestaram, dizendo que a teoria da relatividade deveria ser revista. Diziam que por trás de toda a controvérsia daquele físico estava o terrível fantasma do ateísmo, que ele disseminava dúvidas com relação à presença de Deus sobre a criação de todo o universo e as criaturas. A resposta do físico foi serena, embora para muitos tenha continuado incompreensível. Ele dizia que sua religião consistia na admiração pela humildade dos espíritos superiores, pois esses não se apegam a pequenos detalhes ante os nossos espíritos incertos. Dizia: por esse motivo racional, diante da superioridade desse universo, é que localizo e faço a ideia de Deus. Não sou ateu. Quem quer deduzir isso das minhas teorias científicas, não fez por entendê-las. Creio pessoalmente em Deus, e nunca em minha vida cedi à ideologia ateia. Não há oposição entre ciência e religião. O que há são cientistas atrasados, com ideias que não evoluíram com o passar do tempo. Vejo na experiência cósmica uma religião nobre, uma fonte científica para profundas pesquisas. Procuro entender cada estrela contida nesse imenso universo que não é material. Quem assim não procede, sentindo essa estranha sensação de querer levitar no infinito, realmente não sabe viver, porque está morto diante de tanta beleza divina. Há muitas formas de o ser humano crer em Deus. Há para muitos o Deus jurídico, legislador, agente policial da moralidade, que através do medo estabelece essa distância da verdadeira crença. Deus está em todas as minhas teorias e invenções.
Ele está presente em tudo e creio que em todos, até nas formas mais primitivas. Essa é a minha religião e o Deus em que creio. Se assim dizia, assim viveu. Albert Einstein foi o exemplo do cristão autêntico, preocupando-se de forma constante com seu semelhante. Ainda 2 anos antes de sua desencarnação, foi comemorado seu aniversário numa grande festa pública. Tudo o que lhe foi dado como presente, Albert transformou em dinheiro e enviou para os fundos da Faculdade de Medicina Albert Einstein. O título da mensagem que vimos é Em que Deus eu creio. Ela está no CD Momento Espírita, número 23, que é produzido pela Federação Espírita do Paraná. Para nos falar sobre o amor de Deus, convidamos Dejair Batista de Paula, que é palestrante espírita e participa da AMEM, Associação Espírita de Maringá. Olá, Dejair, é muito bom ter você mais uma vez neste programa. Hoje nós vamos conversar sobre Deus, sobre o amor a Deus. Como você vê a compreensão de Deus pela sociedade atual ou como Deus tem sido sentido pelas pessoas? Nós falamos muito sobre Deus, mas o sentimos muito pouco. Nós dizemos, vá com Deus, Deus castiga, não podemos falar o nome de Deus em vão, mas nós falamos e não sentimos. Nós não levamos tão a sério o que a oração que Jesus nos ensinou, aquela parte do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, ou seja, quando nos lembrarmos dele, mudarmos as nossas vibrações mentais, as nossas vibrações espirituais, a santificarmos, nos esforçarmos para sentirmos o nosso Pai, que a gente vivencie esse momento, que ao nos lembrarmos dele, nós o sintamos em nós, espíritos. Ainda há aqueles que não têm a crença na existência de Deus, não é? Como que nós podemos ter certeza da existência de Deus conforme a orientação espírita? No Livro dos Espíritos, nas primeiras perguntas, Kardec nos esclarece essa questão. E ele nos diz que não há efeito sem causa. Essa é uma máxima. E nós devemos compreendê-la também em relação às coisas divinas. Se não há efeito sem causa, então vamos refletir. Quando nós vemos um prédio maravilhoso, lindo, será que foi o acaso que pegou a água, a areia, o cal e os outros materiais necessários, os tijolos, e construiu aquele prédio maravilhoso? Quando nós vemos uma máquina maravilhosa, perfeita ao nosso ponto de vista, será que foi o acaso simplesmente que foi criando aquilo? Não. Foi muitas vezes um homem, um engenheiro, no caso do edifício, um arquiteto, os seus construtores, as pessoas que fizeram aquilo. Aquele relógio foi um grande artesão que criou o equipamento que fez aquele relógio maravilhoso. E há no Momento Espírita uma mensagem que eu acho muito bonita, intitulada Sinais de Deus. E tem dentro dele uma lenda árabe que diz que um grande mercador no mundo árabe, na sua caravana, haviam centenas de pessoas, e ele ficou intrigado porque um homem iletrado estava sempre fazendo orações. E ele o chamou à sua tenda e questionou-o. Por que você está sempre em oração a esse Deus que você não vê, que você não conhece? E esse homem, mesmo na sua pouca cultura, questiona, faz 3 perguntas àquele homem de grande poder. Ele faz a primeira pergunta. Quando o senhor recebe uma carta, como o senhor sabe quem é o autor? Pela letra, é claro. Sim. E quando o senhor
vê uma joia rara, de grande beleza, como o senhor sabe quem a elaborou? Vai pela marca do ourives. E na terceira pergunta ele diz, se o senhor está dormindo na sua tenda e o senhor ouve barulhos de animais, como o senhor sabe se é um carneiro, ou se é um cavalo, ou se é um boi? Mas quando eu saio lá fora, eu olho os rastros. E ele assim convida naquela noite maravilhosa para que aquele senhor olhe o céu. E quando eles olharam para cima, a lua estava cheia e as estrelas pareciam diamantes num tecido negro. Estava linda, maravilhosa. E ele olha e fala, e quem o senhor acha que fez tudo isso? E naquele momento aquele homem se abaixa e também começa a orar. Então nós identificamos, Dejair, que é preciso para ter a certeza da existência de Deus, nós aprendermos a olhar. Sim, aprendermos, né? a olhar. Aprendermos a olhar. Quando nós olhamos uma flor, por exemplo, né? Sim. A perfeição de uma flor, um fruto, a natureza. Então, olhar, porque nós normalmente estamos muito distraídos Sim. daquilo que está à nossa volta, né? Sim. A gente olha, mas não vê. Sim, Não é isso? Verdade. A gente olha, mas não vê. Não vê. Uhum. E por que, Dejair, não é possível ao homem ainda conhecer a natureza íntima de Deus? Nós sabemos que Deus existe, né? Mas esse conhecimento da sua natureza ainda nós não alcançamos. Por quê? Dizem os espíritos que nos falta ainda um sentido. E esse sentido somente será desenvolvido e estará no seu ápice quando nós chegarmos a um nível de depuração espiritual, assim como Jesus o tem. Nós aí então conseguiremos entender a natureza divina, Deus. Mas, mesmo nas nossas limitações, pela nossa lógica e pelo nosso nível intelectual atual, nós já conseguimos compreender que, pelo menos, Deus é imutável, por consequência, Ele é imaterial, Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que ocorre, e que Deus é soberanamente justo e bom. Quando nós conseguimos já conceber alguns desses atributos, nós, pelo menos dentro de nós, conseguimos atribuir o peso que ele tem como nosso Pai Criador, que Jesus nos esclareceu tão bem. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? A gente percebe, em função da sua grandiosidade de espírito puro que ele já conseguiu, né? Ele já tem esse sentido. Sim, sim. E Deus é a perfeição absoluta. Portanto, a sua obra é perfeita. Assim, nada é inútil na criação, Dejair? Sim. Se, como a senhora mesmo comentou na sua pergunta, se ele é perfeito, nós podemos conceber que ele tenha criado algo que não seja útil? Nada na criação é inútil. Aquilo que nós podemos ver que realmente seja inútil, não é sua obra. Pode ser obra nossa, dos homens. E eu posso até trazer um exemplo muito interessante. Quando criança, eu morei em cidades pequenas e nós estávamos muito próximos de fazendas. E eu me lembro que uma grande dor de cabeça para as donas de casa eram as teias de aranha. E muitas reclamavam, porque teia de aranha na casa de alguém, num cantinho da casa, é sinal de falta de limpeza. Então ela reclamava, mas por que essas aranhas? Olha essas teias de aranha, para que serve isso? Ah, meu Deus! E assim muitas vezes nós ouvimos, né? Reclamação das nossas mães, daquelas mulheres valorosas que nós amamos tanto. E hoje a ciência descobriu que o fio da teia de aranha é mais forte que o aço.
é mais duro que o Kevlar e ao mesmo tempo é incrivelmente maleável e flexível. Que o fio da teia de aranha, a luz corre por ele tão fácil quanto corre por um cabo de fibra ótica. E terceiro, um ponto muito interessante também é que, dessa forma, nós no futuro seremos capazes de produzir chips biodegradáveis para microcomputadores usando os fios das teias de aranha. Então, assim, quando nós acharmos que algo na criação é inútil, é porque ainda a nossa compreensão, os nossos conhecimentos e os nossos saberes ainda não alcançaram a utilidade daquele ponto da criação. Dejair, nós inclusive já nos referimos à afirmativa de Jesus, eu e o Pai somos um. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa afirmativa, porque ela realmente é de suma importância. Sim. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, significa que Jesus fazia a vontade de Deus na sua integralidade. Mas não são os mesmos seres, são seres distintos. Ele sempre deixou claro que Deus é o Pai amoroso, é o grande amigo, é aquele que nos criou a todos. Portanto, nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é o nosso governador terrestre, que o Pai o incumbiu na responsabilidade de ajudar a todos nós que vivemos no planeta Terra, tanto encarnados quanto desencarnados, a progredirmos. E ele veio como grande educador que é, dar o seu exemplo. Ele não só enviou os seus grandes mensageiros durante, mesmo antes da sua vinda e depois, mas ele veio pessoalmente nos dar o seu exemplo, nos mostrar o caminho que deveria ser seguido e qual era a verdade para chegar àquele caminho. Uhum. Quando na oração do Pai Nosso, Jesus diz, seja feita a vossa vontade. O que nós podemos entender por vontade de Deus? A vontade de Deus, muitas vezes, nós nos confundimos muito entre os desígnios divinos e os nossos caprichos pessoais. E muitas vezes, nós, no nosso egoísmo e no nosso orgulho ainda reinante dentro de cada um de nós queremos trazer a vontade de Deus para os nossos caprichos pessoais. E quando não ocorre o que nós queremos, nós dizemos que o Pai não nos ouviu. Mas nós sabemos que a nossa comunhão com o Pai, com Deus, ocorre na prece. Mas na prece verdadeira, na prece sentida, onde nós nos entregamos a Ele. E Emmanuel, em um texto, ele nos diz que a vontade de Deus basta que nós reflitamos, nós que já estamos estudando, refletindo sobre a vida e já temos algum conhecimento da doutrina espírita, e mesmo aqueles que não são espíritas, nas suas religiões, que se esforçam para estudá-la, para entendê-la, ele diz que a vontade de Deus no sofrimento é a paciência. Na perturbação, a vontade de Deus é a serenidade. Na queda, a vontade de Deus é o reerguimento. Na amargura, a vontade de Deus é a esperança. No trabalho, a vontade de Deus é o dever cumprido retamente. E ele continua, no erro, a vontade de Deus é a corrigenda. Na luta, a vontade de Deus é o valor moral. Na perturbação, a vontade de Deus é a serenidade. Perante as sombras, a vontade de Deus é a luz. Junto à discórdia, a vontade de Deus é a harmonia. Junto ou perante as ofensas, a vontade de Deus é o perdão completo. Assim, na vida comum, a vontade de Deus é a bondade para com todos ao nosso redor. O que nos falta é a humildade, né?
de entender que nem sempre aquilo que nós pedimos, que nós queremos, é o melhor para nós. Então, por isso, ter essa humildade de dizer, Pai, seja feita a vossa vontade, né? Porque Deus é que sabe o que é bom para nós. Você poderia nos explicar a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas? Sim. No livro Amor Terapia, o Amor Imbatível, o Amor, de Joana de Ângeles, ela consegue explicar muito bem essa máxima. Ela diz que quando Jesus diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que ali está toda a lei e todos os profetas. Ela nos diz que como para nós é muito difícil amar a Deus, porque nós não conseguimos conceber o absoluto, nós invertemos o seu ensinamento. E nós começamos então a amarmos a nós mesmos em primeiro lugar, desenvolvendo as aptidões virtuosas que o Pai na sua criação, Ele já nos colocou. E assim nós vamos desenvolvendo, expandindo esse amor até o próximo, porque o próximo, ele é uma extensão de nós mesmos. Então nós começamos a amá-lo, a ajudá-lo, a auxiliá-lo. E assim nós começamos também a amar a Deus como uma consequência desse amor ao próximo. E assim nós começamos nessa transcendência incomparável, que é colocar o amor em todas as emoções, em todos os nossos sentimentos. E assim nós vamos nos aproximando da felicidade real que Jesus nos prometeu. E qual é a grande demonstração do amor de Deus por nós? É a reencarnação. Pois por meio da reencarnação, nós podemos quitar todas as nossas dívidas que nós trazemos de vidas anteriores. Porque em vidas anteriores, nós muitas vezes nos suicidamos, nós fomos homicidas, nós lesamos pessoas amadas, nós traímos, fizemos muitas coisas que nós machucamos em primeiro lugar a nós mesmos. E por meio da reencarnação, e por consequência Deus nos dá o esquecimento do passado, nós podemos começar novamente uma nova vida e fazermos coisas boas. E por meio desses bons atos, com amor em nossos corações, isso será contado 100 vezes mais, Jesus nos deixou claro. Então, na sua misericórdia, muitas vezes nós merecíamos provações e expiações muito mais difíceis, mas o Pai, na sua misericórdia infinita, pelo bem que nós fazemos, Ele vai, então, na sua contabilidade divina, dentro da nossa consciência, nós vamos aparando essas arestas mais rapidamente. Só depende de nós, do nosso livre-arbítrio. E também, através da reencarnação, nós vamos ampliando os nossos conhecimentos, Sim, né? É verdade. Nós queremos agradecer a sua participação, queremos agradecer a todos que estiveram conosco e se quiserem entrar em contato com o programa ou conosco, podem enviar e-mail para espiritismoresponde@uol.com.br. Muita paz a todos.